Romanos 4,16 a seguir diz assim o texto sagrado: essa é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, repita essa frase, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Diga assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Diga: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Diga assim: se fortaleceu. Diga: estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Viver pela fé é um desafio. É um desafio. Nós, seres humanos, nós somos naturalmente apegados à matéria. Nós somos pessoas que mais vivem pela razão. Nós raciocinamos tudo no qual estamos envolvidos. A gente vai pensando em tudo aquilo que pode acontecer. Nós cremos num Deus poderoso, mas via de regra, a gente não descansa nesse Deus assim. É incrível, o ser humano, pela sua humanidade, por tudo aquilo que ele herdou desde Adão, ele tem uma insegurança natural e não consegue tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Não consegue. E a pessoa vai pensando, vem uma crise financeira e fala: agora não tem mais jeito. E tem jeito. Vem uma enfermidade e a pessoa pensa: não escapa. Escapa, né? Vai escapar. Vai escapar. Aqui nós temos algumas vidas que foram curadas da Covid. Eu acabei de olhar para algumas aqui curadas. Vai escapar. Por que não vai escapar? E enfrenta um problema familiar e pensa: agora eu não consigo. Consegue. Para tudo tem uma saída. Tem pessoa que entra em desespero e pensando: eu não vou conseguir. Consegue. Você tem um Deus poderoso que anda com você e você anda com Ele. E nele você pode todas as coisas. Você pode muito. Nós somos desafiados, como eu disse no início, a viver pela fé. Nós precisamos acreditar, e muitas vezes olhamos para as circunstâncias que estão em torno de nós e não conseguimos ter aquela fé que precisamos ter. Veja bem o texto, capítulo todo, e há uma menção forte aqui para Abraão. Abraão, ele começou como Abrão, vivendo numa terra pagã, e provavelmente com alguma experiência. Tem uma série que mostra que a mãe tinha experiência com Deus, o pai nem tanto. E são conjecturas possíveis. Mas
uma coisa certa, ele ouviu um chamado de Deus. Ele se casou, não tinha filhos, naquele tempo vivia-se um pouco mais do que hoje, era normal passar de 100 anos, normal. E vai chegando num ponto da vida que tudo estava ali difícil para ele. Tudo estava complicado para ele. Mas ele ouviu um chamado de Deus. Deus falou com ele: Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Falou com ele em Ur dos Caldeus. Lá em Atos esclarece bem isso. Não falou lá em Harã, não, em Ur dos Caldeus. Mas ele vai, ele pega a esposa, não tinha filho, a mulher era estéril, Sarai, depois vai se chamar Sara. E ele vai com a esposa, ele leva o pai. Deus não mandou levar o pai, é para deixar a parentela. É duro deixar pai, né? É duro deixar um filho, mas era para deixar. Provavelmente o pai não comungava com ele da sua fé. É isso que entendemos. Pela série até demonstra muito isso. Levou um sobrinho que ele gostava muito, cujo sobrinho já não tinha mais pai, que era irmão dele, tinha morrido. Ele leva o Ló, não era para levar o Ló. O Ló deu um nó na cabeça dele, onde foi, só deu problema. Mas ele levou. Aí eles pararam em Harã, ficou ali, e depois ele deixa o pai e ele segue para aquela terra. A coisa mais provável é que o pai morre e ele vai para a terra que Deus lhe mostrava. Tudo aquilo era complexo. Quando ele chega em Canaã, ele tinha 75 anos. Para aquela época, não era como hoje. Hoje, 75 anos, a gente está assim, não tão novo. Antigamente, quando eu tinha 30, eu achava a gente mais velha. 75, a pessoa hoje está forte. Amém? Ó, meu sogro foi com 90 e foi legal. Assim, 75 está bem. Mas naquele tempo, 75 estava bem forte. Bem. Ele chega ali com Sarai, na terra. Ele haveria de morar ali, Deus prometeu, tinha prometido dar um filho, a mulher era estéril. Prometeu dar aquela terra, ele vai lá e compra uma parte da terra e vai vivendo ali. E não tem, ele não tem o filho, nada vai acontecendo. E ele vai ficar 25 anos naquele lugar, para ter a promessa cumprida. É interessante isso, 25 anos. Uma situação difícil, o tempo vai passando. Quando ele chegou a 100 anos, a mulher tinha 90 anos. Estéril, o costume das mulheres já tinha cessado. E Deus haveria de cumprir a promessa. Ele queria da descendência de Abraão, que lá ele muda o nome de Abraão, né, para Abraão, pai das nações. E ele queria cumprir a promessa na vida de Abraão e da sua esposa Sara, que o nome foi mudado de Sarai para Sara. Ele queria dar um filho para eles. Mas muitas vezes a gente limita Deus do jeito que a gente se autolimita. A gente pensa que, bom, se a pessoa é estéril, não vai ter filho. Não, Deus não existe isso. Deus olhar para a pessoa, já aconteceu. O nosso Deus não tem barreira. Um dia ele olhou para baixo e falou: haja terra, apareceu terra. Só isso. Haja água, apareceu água. Fez o homem do pó da terra, formou tudo. Deus tem o controle de tudo. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Tudo, tudo. Mais ou menos 13 anos antes de nascer o filho da promessa, Abraão, induzido pela própria esposa, se precipita, e a esposa, era costume na época, tinha uns costumes terríveis naquela época. A mulher podia dar uma concubina, pegar uma escrava, ser escrava já era algo antipático, e dar para o marido. E se aquela concubina tivesse um filho, o filho era da mulher, que a outra era escrava. Aí Sara vai dar ali uma escrava, e arrumou só confusão para a vida dela, só confusão. Tem atrito com a senhora dela, com Sara,
Quando nasce o filho, a situação fica mais difícil ainda. E quando nasceu Isaac, o Ismael, que era filho da escrava, começou a bater no Isaac. Ele começou a bater no Isaac 1.500 anos antes de Cristo. Tem 1.500 anos antes, tem mais 2.000. Faz 3.500 anos que o Ismael continua batendo no Isaac. É lá aquele povo. Todo aquele povo em volta de Israel tem uma descendência relacionada com Ismael. Ele bateu no menino lá e não parou de bater mais. Você vê, é um conflito total. Então a gente não pode ajudar a Deus. Se Deus falou uma coisa a você, não tenta ajudar que você estraga. Se Deus falou que vai te dar algo, vai. Se Deus te fez uma promessa, vai cumprir. A gente vai ajudar Deus. O Abraão foi e complicou a vida dele. Depois esse Ismael tem que ir embora. Já pensou? Era filho dele, vai perder a companhia do filho. Mas o Isaac vai nascer. Aqui não tinha nascido ainda nesse texto. O apóstolo Paulo, grande teólogo da Bíblia, está aqui escrevendo e falando sobre Abraão. Ele vai falar sobre a promessa de Deus, ele vai falar o que Deus fez na vida de Abraão, e como Abraão reagiu. Abraão teve algumas coisas negativas, como temos em relação à fé, mas ele tem umas atitudes que agradavam a Deus. Chegou num ponto que no versículo 22 diz: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Ele tinha lá os seus erros, como todo ser humano acaba tendo, mas ele tinha algumas coisas que agradaram a Deus. Eu estou ministrando nesse mês da família, vivendo com esperança, é o tema do mês. Diga, vivendo com esperança. Mas eu estou enfatizando a família. O que eu quero aqui nesse mês, ao meio da família, é a família. Lá no primeiro domingo, na Santa Ceia, eu preguei trazer à memória o que dá esperança para todos nós da família. No domingo passado, Dia das Mães, eu ministrei sobre Joquebede, que é a mãe de Moisés, a mãe que esperou um milagre, esperou e teve o filho resgatado e abençoado. E nessa noite, com base nesse texto, eu quero ministrar. Diga assim: Abraão, o pai que esperou contra a esperança. Olha aqui o versículo 18. Abraão esperando contra a esperança. Diga assim: esperando contra a esperança. Creu para vir a ser pai de muitas nações. Quantas nações que Abraão é pai hoje? Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Parece um contrassenso o versículo. Eu tirei o tema desse versículo 18. Tentei ser até literal aqui. Esperando contra a esperança. Estava em Ur dos Caldeus casado, sem filhos. Sai de lá, para em Harã, sem filhos. Chega lá em Israel. Agora, e Deus falando com ele. Deus falava com ele. Ele ouvia a Deus. Ele tinha um contato glorioso. Aí Deus falou: vou te dar um filho, né? Demorou 25 anos. Muitas vezes Deus fala conosco, a gente pensa, é depois de amanhã, né? Deus promete uma bênção para você, você fala, o mês que vem está ajeitado. Não está. O tempo de Deus não é exatamente o nosso tempo. Deus sabe o momento certo de nos conceder uma bênção. Se Deus antecipar aquela bênção, ela pode não ser bênção para nós. Deus sabe aquele momento. Abraão teve uma vida, uma aprovação, ficar ali 25 anos esperando, mas Deus tinha propósito. Por que que ele esperou contra a esperança? Por quê? Ele chega com 75 anos, agora já estava com 100 anos. Com 100 anos ele tiveram um filho com escrava, que ele sabia que não estava certo. Mas ele numa situação. Então, ele falou assim, depois de 25 anos, era crer contra a esperança. A mulher, o tempo todo estéril. Como é que ela ia dar um filho? Era crer contra, esperar contra a esperança.
Depois, o tempo passa, o costume das mulheres é essa. Agora, além de Esther, já não tinha mais. Não tinha como ter um filho, humanamente falando. Mas o Abraão esperava contra a esperança. Quando ele falava com alguém, para com isso, Abraão. Você é um homem abençoado, Deus está te falando, vai te dar. Pega aquela mulher, aquele tempo podia casar mais de uma vez. Loucura, hein? A pessoa casada com uma hoje, ele já tem toda a sua responsabilidade enquanto pai. Naquele tempo, casava com mais de um e arrumava uma encrenca definitiva para a vida. Deus criou o homem e a mulher para os dois serem uma só carne. Uma só carne. Como é que, se dois são uma só carne, como é que o homem vai ter uma outra mulher? É uma só carne, não dá. Você olha para a Bíblia, o grande problema dos servos da Bíblia abençoados era mais de um casamento. Você vai pegar a vida de Davi, era assim, Salomão nem se comenta, era assim. Zé Otávio pregou ontem sobre o Sansão, era assim, a vida é assim. Então, o Abraão tinha tudo para não esperar. Chegou num ponto que alguém falou, Deus falou com você? Falou. Mas não dá mais, você está com 100 anos. Mas ele esperou contra a esperança. Você tem alguma coisa que você estava aguardando na tua vida e não aconteceu? Deus está dizendo para você hoje, espera. Ainda que seja contra a esperança. Ainda que não tenha uma lógica humana. Ainda que pareça que a bênção não vai chegar. Ainda que esteja tudo muito difícil. Espera. Pode esperar. Pastor, eu já não acredito mais. Continua acreditando. Espera contra a esperança. Abraão fez isso e tornou-se o pai da fé. Abraão, se você vai lá em Jerusalém, eles brigam dos inimigos, né? Ali as descendências não dá certo ali. É confuso. Confuso. Mas se você chegar para um árabe, ele gosta do Abraão. Ele gosta do Abraão. Se você chega para um judeu, ele gosta muito do Abraão. Se você chega para um cristão, ele gosta do Abraão. Então Abraão vai se destacar. Mas a despeito de algumas fragilidades que tivera, ele teve algumas coisas que agradou o coração de Deus. Então vamos lá. Abraão, o pai que esperou contra a esperança. Diga assim, esperou sem enfraquecer na fé. Versículo 19, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, que tinha 90, ele tinha 10 anos mais que Sara. Irmãos, ele não permite que a sua fé se enfraqueça. Quando você lê a Bíblia, você vai ver Abraão, ele tem ali algumas crises, de vez em quando, mas normalmente ele estava ali, não vai acontecer. E alguém dizia, você vai ser pai vô, de quem? Sara, Deus vai dar um filho, não tem jeito, esgotou todas as possibilidades esgotaram, vou ter um filho, mano. Eu vou ser pai, Deus falou. Em nenhum momento ele enfraqueceu na fé. Ele teve momentos de lutas, mas ele saía daquela luta dizendo, vai acontecer. Por isso ele é chamado pai da fé. Ele não enfraquece, ele não perde a sua fé. Ele continua firme, ele continua com certeza, é impressionante, ele continua com fé, quando tudo indicava que nada iria acontecer do que ele dizia. Ele falava com as pessoas, vai acontecer. Alguém dizia, Abraão está ficando velho e maluco mesmo. Como vai acontecer? Se Deus prometeu, puxa, já faz mais de 20 anos, não aconteceu nada. Como é que é isso? Por que Deus não tem o poder para conceder? Por que ele já não o fez? Mas o Abraão não, você vê aqui escrito tudo aquilo sobre Abraão, especialmente lá em Gênesis, você vai ver que ele não enfraqueceu na fé. Eu vou dizer uma coisa para você, não enfraqueça na fé. Se tem uma coisa que você não pode perder na vida, é a tua fé. É pela fé que você vai para o céu. É pela fé que você tem a bênção do Senhor. É pela fé que você conquista o que Deus te promete. É pela fé que você salta muralhas.
É pela fé que você pode todas as coisas. Nós não podemos enfraquecer na fé. Pode vir quantas pandemias vieram, vamos permanecer firmes na fé. Pode acontecer a luta que ocorrer, vamos permanecer firmes na fé. Nós não somos guiados por vista, nós não somos guiados pela nossa razão, nós somos guiados pela fé no Senhor. Essa fé veio de Deus aos nossos corações. Espere contra a esperança e não enfraqueça na fé. Você tem algo para receber de Deus, continua firme, continua lutando, continua caminhando, continua esperando, e a promessa vai chegar. Não enfraqueça na fé, não enfraqueça na fé. Aplauda o Senhor. Abraão, o pai que esperou contra a esperança, diga assim: esperou sem duvidar da promessa. Versículo 20, a parte inicial, diga assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Não perdeu a fé, e ele pensava na promessa: não vou duvidar. Irmãos, é duro você ter uma promessa sem perspectiva, sem fatos relevantes que demonstram o cumprimento daquilo. É duro, para ele não era fácil. Quando ele recebeu a promessa lá em Ur dos Caldeus, ele falou: opa, vai acontecer. Mas depois de uns 3 anos, ele falou: meu Deus, e a promessa? Depois de 5, ele falou: vem ou não vem? Depois de 10, ele falou: não é difícil. Agora, depois de 25 anos, tem muita gente aqui que não tem 25 anos de idade. E Abraão esperou todo esse tempo. Mas ele tinha promessa. De quem era a promessa? Quem falou com Abraão? Deus. Deus falou. Muitas vezes a gente vive num mundo como esse mundo fosse nosso. Nós estamos aqui, nós somos os donos da terra. Tem gente que até ensina isso por aí. Vocês são os donos, vocês determinam. Irmãos, nós estamos no mundo de Deus. Esse mundo aqui não é nosso. O mundo é de Deus, tudo aqui pertence a Deus. Quem criou tudo foi Deus, quem controla tudo é Deus, Ele é soberano. Quem nos formou foi Deus, quem nos conduz é Deus, quem promete é Deus, quem cumpre a promessa é Deus, e Ele cumpre a promessa no tempo dEle, porque Ele é Deus. Ele sabe o melhor momento. Nós não podemos viver nesse mundo como se fôssemos as pessoas absolutas desse mundo, que têm o controle sobre a própria vida. Não temos. Temos controle sobre nada. Nós nascemos nesse mundo e nem sabemos como, né? A gente não tem a menor ideia como nascemos. Quando eu estava na casa do meu sogro quinta-feira, logo após a sua morte, você vê um homem tão valioso. E eu entrei no quarto assim, ele estava já morto, entrei ali com a minha esposa. E eu fiquei na sala, e de repente, meu sogro foi um gigante na fé, um valor. E de repente, o pessoal do Prever sai com ele, vai lá e pega, e sai com aquele corpo. Eu pensei, falei, meu Deus, a pessoa quando nasce é carregada pelos outros. Quando morre, é carregada pelos outros. A pessoa quando nasce não tem riqueza alguma, não traz. Quando morre, também não leva nada, não. A pessoa vem e vai deste mundo sempre numa dependência dos outros. Isso mostra que nós não somos autossuficientes. Nós não somos quem pensamos ser, ou imaginamos em alguns momentos. Mas nós somos alvos da bênção de um Deus grandioso. Nós temos um Deus que promete para nós coisas lindas e maravilhosas, porque Ele quer fazer isso. Quando Ele criou o mundo, Ele quis dividir com as criaturas que Ele estava formando por meio de Adão, de Eva ali. Ele quis dividir a sua própria vida.
Quando ele soprou o fôlego de vida, ele estava passando da sua eternidade para aquele ser fosse eterno também. Quando ele promete bênçãos, é porque ele quer fazer algo maior. Quando ele nos promete que um dia nós vamos reinar com Cristo, nós vamos reinar com Cristo ainda nesse mundo, no milênio. Quando lá em Apocalipse 22:5 ele diz que nós vamos reinar para todo sempre com Ele, é porque Ele decidiu um dia criar. Os anjos têm os seus privilégios, mas longe daquilo que nós temos. Nós somos pessoas criadas por Deus, redimidas por Deus e abençoadas por Deus aqui na terra, com promessas que nos abençoam e promessas maiores na glória. Um dia nós vamos reinar nesse universo. Quando chegar em casa, você lê Apocalipse 22:5, lê umas 5 vezes aquele texto. Você vai reinar com Deus. Reinar sobre o quê? Quando chegar lá, você vai conhecer. Vai ser bom demais. Mas por que você vai reinar? Porque Deus decidiu fazer isso. Nós não temos mérito para tanto. Nós fomos redimidos dos nossos pecados. Mas Deus, Ele quis fazer. E Ele fez isso com promessa. Ele prometeu. Deus promete. Não precisa prometer nada. Ele podia nos conceder o que Ele quisesse, mas Ele promete. E Ele cumpre a seu tempo aquilo que Ele promete. E aqui nós vemos que Abraão não duvidou. Não, prometeu, vai cumprir. Os anos passaram, mas ele continuou esperando em Deus, esperando contra a esperança. Creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Aquele canto que fala, eu não morrerei enquanto as promessas não cumprirem. É lindo aquilo lá. Se Deus prometeu alguma coisa de verdade, vai cumprir. Se Deus tem um projeto para a tua vida, vai acontecer. Deus tem propósitos para você, só se você entrar numa loucura, ou Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. O que Deus te prometeu vai acontecer. Acredita. Ainda que tudo pareça complicado, acredita. É promessa de Deus. É promessa de Deus que vai se cumprir. Aplauda o Senhor. Abraão, o pai que esperou contra a esperança. Diga assim, esperou com confiança no Senhor. O restante do versículo 20 diz, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Veja bem, ele estava ali esperando, sem duvidar na promessa, sem enfraquecer na fé. Mas ele demonstra aqui no final do versículo 20, que ele se fortaleceu, ele foi se fortalecendo daquilo que Deus prometera, e ele vai dar a Deus a glória. Ele vai dizer, não vai cumprir porque eu sou bom, não vai cumprir porque eu fiz algumas coisas para isso, não vai cumprir pelo acaso, vai cumprir porque Deus faz. Quando ele dá glória a Deus aqui, ele estava dizendo, isto vem de Deus. O que ele podia dizer para todo mundo, sem nenhum desânimo, abatimento, dúvida, que aquilo ia cumprir por causa da força divina. A mulher era estéril, Deus ia resolver aquilo. O costume das mulheres tinha cessado, pelo poder de Deus ele ia dar um jeito. A confiança dele estava no Senhor. Ele confiava em Deus. Ele se voltava para Deus. Ele estava confiando em algo aparentemente impossível, mas a confiança era no Senhor. Ele tinha uma fé que Deus lhe dera. Ele tinha a promessa de Deus. Mas sobretudo ele tinha uma confiança de que aquilo iria acontecer. Mas a sua confiança estava no Deus de poder, não no servo que recebera. Se nós queremos receber tudo que Deus tem para nós, nós precisamos confiar nele. Sabe por que muitas vezes a gente vai perdendo a força e desacreditando no que Deus fala? É que a gente começa a olhar para a nossa vida, as circunstâncias em torno de nós. Nós vamos olhando e percebendo tudo aquilo que está acontecendo. E a gente pensa, não vai dar, tudo indica que não.
Outras vezes a gente olha para dentro de nós e fala, puxa, eu não tenho tanta fé assim, eu não tenho uma vida que agrade tanto ao Senhor, eu não tenho nada diferenciado que possa me beneficiar. Não é isso que Deus quer que você faça. Abraão teve falhas, ele acabou tendo filho com ele, não precisava ter tido também. Sara indicou aquilo, ele não tinha que fazer aquilo. Abraão, quando ele vem para lá, ele vai para o Egito numa crise, ele falta com a verdade. Sara, na verdade, era meio irmã, na época tinha isso, eles eram filhos do mesmo pai, tinha esse tipo de casamento, era normal, hoje nem pensar. Então ele fala uma meia verdade, mas na verdade ele quis induzir ali o faraó a não causar nenhum mal para ele. Então ele tinha suas debilidades, mas ele entendia muito bem aquilo, e a confiança dele estava no Senhor. O que fez Abrão se tornar um Abraão grande foi porque ele confiava no Deus poderoso. Ele confiava no Senhor. Ele sabia quem era o Senhor. Ele conheceu verdadeiramente o Senhor. Eu vou dizer para você nessa noite, não confie em você mesmo. Não, se você confiar não vai dar certo. Não confie nas circunstâncias que estão em torno de você. Não confie, também não desacredite por causa das lutas. Eu vou dizer para você, olhe para os céus. Olhe para os céus. Olhe para os céus e vai acontecer. Certa feita, Abraão teve uma crise, ele estava dentro da tenda, e ele falou, não, Senhor, eu não tenho filho. Damasceno, Eliezer, ele vai ser o herdeiro. Deus falou, não vai ser não, você vai ter o filho. Ele falou, mas como é que é? Aí ele tirou ele para fora da tenda e falou, olha para os céus. Olha para os céus. E ele olhou para os céus, falou assim, conta as estrelas se você conseguir. Conta as estrelas, difícil contar uma noite estrelada, contar estrelas. Falou, assim será a tua descendência. Irmão, a gente precisa de parar de olhar para a terra, de olhar para a tenda em torno de nós. Nós precisamos começar a olhar mais para o céu. Olhe para os céus. Começa a contar estrelas. Começa a acreditar no Deus soberano e Criador. Nesse momento de crise, creia em Deus. Creia, confia em Deus. Você pode ter muitas lutas, mas a tua confiança vai agradar ao Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus. Confia no Senhor e tudo vai acontecer. Aplauda o Senhor. Vamos encerrar essa mensagem com essa quarta divisão. Abraão, o pai que esperou com outra esperança. Diga assim, esperou com convicção da bênção. Ele vai completar no versículo 21, irmãos, estando plenamente convicto. Plenamente é uma palavra fortíssima. Pleno, total. Convicto, convicção é algo forte também. Plenamente convicta é muito forte. De que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometeram. Depois de um quarto de século, ele pensou assim, vai acontecer porque meu Deus é poderoso. Eles tiveram experiências com Deus, experiências. Deus mantivera a vida dele, a família, naquele tempo tudo aconteceu. Ele tinha as lutas, dificuldades, mas ele vai se tornar o grande pai aqui da terra. Porque ele falou assim, não, eu tenho convicção de que esse Deus poderoso fará isso. Diga assim, eu tenho convicção de que esse Deus poderoso me abençoará. É isso, convicção. Convicção na bênção prometida, convicção na bênção tão esperada, mas, sobretudo, convicção na bênção divina. Convicção, isso aqui ele vai numa crescente, fé, esperando a promessa, confiando no Senhor, depois ele manifesta uma convicção. Você sabe o que é ser uma pessoa convicta? É aquela pessoa que repete o tempo todo o que vai acontecer. Deus vai me abençoar. Eu vou ter a solução para o problema da firma onde eu estou. Ele vai falando, porque Deus falou com ele, ele tem convicção. Ele tem um filho com problema, ele fala, Deus vai resolver.
Deus vai resolver. Eu não posso, mas Deus pode, Ele vai, Ele é poderoso para isso. Ele está doente dizendo, eu vou sarar. Por que você vai sarar? Porque Deus vai fazer. Deus tem falado comigo, Ele vai fazer. Isso é convicção. Agora, quando a pessoa tem plena convicção, aquela pessoa fica olhando para tudo e vai dizendo, não, tudo isso não pode impedir o que Deus tem para a minha vida. Queridos, nada pode impedir o que Deus tem para você, a não ser que você fuja. O pior inimigo do ser humano é ele próprio. Porque se ele desiste, não tem mais jeito. Ele desistiu, a esperança acabou. Ele se assentou no lugar e falou, não vai acontecer, não tem jeito. Agora eu vou dizer, não culpe pessoas por aquilo que você não recebeu. Nenhuma pessoa pode atrapalhar os planos de Deus na tua vida. Não culpe as crises do mundo por aquilo que não aconteceu. Crise alguma pode atrapalhar o cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Não culpa Satanás, mas Satanás é o culpado de tudo, mas não culpa não. Se você esperar, tiver convicção, Satanás não vai impedir o que Deus tem na tua vida. Pastor, nem Satanás vai impedir, não vai. Porque se você se apegar ao Deus grandioso, Ele é maior, Ele é melhor, Ele é poder, Ele é tudo de bom. E quando Ele age, ninguém impede. O que está faltando para você? Você está esperando, tenha convicção. Eu quero que cada um saia daqui nesta noite plenamente convicto daquilo que precisa. E você vai começar a falar. Se alguém achar que você está sendo desagradável, continua falando. Eu vou receber. Eu vou receber. Eu vou ter a solução para o meu lar. Eu vou ter a solução no meu trabalho. Eu vou ter a solução na minha saúde. Eu vou ter. Começa a falar. Começa a profetizar também sobre a tua vida. Começa a acreditar. Até que você tenha plena convicção. Quando você tiver plena convicção, nada e ninguém pode impedir a tua bênção. Aplauda o Senhor. Veja bem, com a plena convicção do versículo 21, nós chegamos no 22 que diz, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Pastor Reginaldo, Gilmar, equipe, por favor, venha aqui à frente. Irmãos, olha aqui o versículo 25, eu estou concluindo dizendo, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. As transgressões que você cometeu não são impedimento para Deus agir. Jesus veio e pagou os teus pecados. E Ele foi muito além, Ele ressuscitou para a nossa justificação diante de Deus. Hoje você tem um Deus nos céus, no seu trono. À direita daquele Deus tem o Jesus que veio à terra, o grande vencedor, e a Bíblia diz que Ele intercede por mim e por você. E Ele, Jesus, enviou o seu Espírito Santo que habita em nós. Como nós vamos perder? Nós não iremos perder. Espere sem enfraquecer na fé. Espere sem duvidar da promessa. Espere com confiança no Senhor. Espere com convicção da bênção. Especialmente você, pai. Espere contra a esperança.